Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Aleluia. Abra a Bíblia em Números, no capítulo 14. Números, capítulo 14. Aleluia. Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. Aleluia. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, ou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. O que fizeram os filhos de Israel? Murmuraram. Os filhos de Israel murmuraram. Contra quem eles murmuraram? Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Quem trouxe eles àquela terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Qual era o desejo do povo? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, estamos na tua casa, estamos na tua presença, estamos aqui, Senhor, como igreja do Senhor, reunidos no teu nome. E a tua palavra diz que quando nós reunimos neste lugar no teu nome, o Senhor faz presente. Oh Jesus, muito obrigado pela tua presença mais uma vez neste lugar. Te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa tocar em cada coração aqui presente, cada mente, Senhor, cativa. Ó Jesus, cada adoração, cada mão levantada, cada, Senhor, necessidade, atenta para o teu povo e nos abençoa. É o que eu te peço no nome de Jesus. Este texto da palavra de Deus relata a chegada de Israel no termo que entrava para a terra prometida. Estavam à beira de entrar na terra que manava leite e mel. Tudo que eles ouviram da parte de Deus, através de Moisés, através de Arão, estava prestes a cumprir. Finalmente, depois de alguns embates, depois de algumas circunstâncias, depois de Deus com a sua mão poderosa está operando na frente do povo, eles chegam para conquistar a terra prometida. A Bíblia diz que eles escolhem 10 príncipes, 10 homens, 12 espias, um representando cada tribo, e enviaram para espiar a terra. A Bíblia diz que eles ficaram 40 dias espiando a terra, e agora eles voltam com o relatório, mas eles não trouxeram apenas o relatório, eles trouxeram algumas coisas, trouxeram do fruto da terra, trouxeram cachos de uva que precisavam de 2 homens para carregar, trouxeram uma amostra do que Deus havia falado e que realmente era conforme Deus havia prometido para eles. Agora me chama a atenção, porque em momento nenhum Deus falou para aquele povo que tinha gigante na terra. Por que Deus ignora? Por que Deus não dá essa informação para o povo? Por que Deus não preparou o povo dizendo: olha, a terra mana leite e mel, eu vou dar elas para vocês, vocês vão conquistá-la, mas na terra também tem gigante.
Mas o gigante também vai cair. Poderia Deus ter dado toda a informação, mas em nenhum momento Deus avisa para a congregação, para a nação: tem gigante na terra. Por que Deus não dá essa informação? Não é diferente com o nosso tempo, na nossa caminhada, no nosso cristianismo, no nosso dia a dia. Recebemos a promessa do Senhor e esperamos a volta do Senhor Jesus, mas em meio à nossa história, em meio ao meu e ao seu cristianismo, somos surpreendidos com gigantes que se manifestam. E Deus se apresenta nos avisando de bênçãos, de vitória, e muitas das vezes não nos avisa a respeito do gigante. E eu quero te dizer nessa noite: se Deus não te avisou dessa luta, dessa morte, dessa perca, desse embate, desse gigante, é porque Deus já estava garantindo a vitória para mim e para você. Deus, Ele só dá informação que é importante. Se foi ignorado esse gigante na sua vida, porque ele não tem importância nenhuma, você vai passar por cima no nome de Jesus. Não fica surpresa com os embates do dia a dia. Se Deus não te informou nada, é porque não interessa. Ele não vai causar nenhuma cosca em você, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Temos a tendência de pararmos em meio à luta, porque geralmente as lutas nos surpreendem. Somos surpreendidos quando fazemos uma consulta médica e o médico nos informa de uma enfermidade que você não sabia. Na nossa trajetória, imaginamos que as coisas vão acontecer e de repente percebemos que a nossa vida está ao inverso. Pensei que era desse jeito, mas está tudo ao contrário, e Deus não me falou nada. E aí, corremos o risco de cometermos o pecado que Israel cometeu: murmuração. Todos nós corremos o risco de murmurarmos. Todos nós temos momentos na nossa vida que somos surpreendidos de tal forma que murmuramos. E a murmuração é um pecado que entristece Deus. Mas o problema maior é que a murmuração, ela traz um mal sobre nós. A murmuração tem poder de nos destruir. A murmuração, ela tem poder de travar as nossas vidas. A Bíblia relata 40 vezes que as pessoas murmuraram e perderam a bênção por causa da murmuração. Existem dois tipos de murmurador. Existe aquele murmurador chorão: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me liga, ninguém faz caso de mim. Perceba que Israel, eles eram murmuradores, chorãos. Deus abriu o mar vermelho, Deus os alimentava, eles não passaram fome, mas sabe, eles começaram a murmurar do cardápio. Estava enjoado de maná, queria carne. E tem aquele murmurador, que é o murmurador mártir. Aquele que reclama de tudo. Para ele tudo é pior. Quando acontece alguma coisa ruim, ele fala: tinha que ser comigo, porque comigo é desse jeito. Israel
começa a reclamar. E a história diz que virou um ditado no meio do povo. Um passava pelo outro e perguntava: tem carne? Tem carne na sua casa? Virou um ditado. Agora o grande problema, que o murmurador mártir, é aquele murmurador que esquece do que Deus já fez. Israel esqueceu que Deus havia aberto o mar vermelho. Israel esqueceu que eles viveram 430 anos de escravidão no Egito. A Bíblia diz que quando eles chegaram diante do mar vermelho, eles começaram a murmurar. Deus abre o mar vermelho, eles atravessam, e aí falta água, eles murmuram novamente. Esqueceu que Deus havia aberto o mar vermelho, e agora eles dizem: não tem água. E a Bíblia diz que Deus faz brotar água da rocha. Passou mais um tempinho, eles deparam com o lago de Mara, as águas de Mara. E a Bíblia diz que as águas de Mara eram amargas. E eles mais uma vez murmuram. Esquece que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez brotar a água da rocha, e começa a murmurar novamente. Eles esquecem do que Deus já fez na vida deles. Temos essa tendência também. Deparamos com um problema e murmuramos, esquecemos do que Deus já nos fez. É hora de nós começarmos a cantar aquele hino: quantas bênçãos são. Digas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Ao invés de murmurar, conta quantas bênçãos Deus já fez na sua vida. Hoje, caminhando de volta para a ilha, eu comecei a imaginar quantas bênçãos Deus já fez na minha vida. Não tenho direito de murmurar, não tenho direito de parar, não tenho direito, porque Deus tem nos abençoado. Agora, o pecado da murmuração, ele é um problema, porque quando somos murmuradores, nós murmuramos contra o próximo. Murmuramos contra pessoas. A Bíblia diz, perceba a categoria deste povo de murmuradores. Ao chegar os espias e dar o relatório, todos nós conhecemos, 10 deles esqueceram do que era verdadeiramente a terra e começaram a dizer: a terra tem gigante, nós não podemos possuí-la. Mas tinha 2 que tinham a visão de Deus, Caleb e Josué. Quando Caleb e Josué tentam calar o povo, dizendo: olha, esqueça o que eles disseram, porque verdadeiramente tem gigante, mas o Senhor vai nos dar a terra. A Bíblia diz que os murmuradores, os 10 e toda a nação, estima-se 3 milhões de pessoas, pegaram pedra para apedrejar Josué e Caleb. Murmuraram contra Josué e Caleb. A Bíblia diz que eles queixaram-se contra Moisés, contra Arão. Mas não para por aí. O murmurador, ele corre o risco de murmurar também contra Deus. Perceba que Israel começa a dizer: quem dera nós tivéssemos morrido no Egito. Ok, nos tirou do Egito, mas por que não permitiu que nós morrêssemos no deserto? Seria melhor.
Esses murmuradores estão murmurando agora contra Deus. Porque o murmurador assim, ele começa contra o próximo e daqui a pouco ele está murmurando também contra Deus. E eles disseram: Deus nos trouxe aqui para nos matar. Deus quer que as nossas mulheres sejam presas e os nossos filhos também. Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Disseram uns aos outros. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher entre nós um chefe para nos liderar e voltarmos para o Egito. Ao ponto de Deus dizer a Moisés e Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Eu tenho ouvido as queixas deste povo e as suas murmurações, porque Deus ouve quando nós murmuramos. Estava lembrando a Leda um tempo atrás, quando nós estávamos ainda em São Paulo e nós buscávamos uma resposta, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Planejamos tudo, programamos o tempo, a época, a data para acontecer. Estávamos esperançosos porque Deus havia falado a respeito. Porque assim, quando nós desejamos algo e Deus nos promete, nós depositamos tudo naquilo ali. O problema é que nós imaginamos o tempo, a hora e queremos que seja conforme nós gostaríamos, e nem sempre é assim, e de repente não aconteceu como gostaríamos e murmuramos. Ao chegar no meu trabalho, Deus toma um profeta e diz: você era o primeiro da fila, a bênção estava nas suas mãos, mas você murmurou e vai voltar para o final da fila. Quando você murmura, você se prejudica. Por que nós murmuramos? Nós murmuramos por falta de vigiar. Não está satisfeito? Cala-te. Fica quieto. A Bíblia diz de um homem, aliás, o único pregador na Bíblia que queria que na sua pregação ninguém se convertesse, Jonas. Ele prega, sobe para o monte e assenta ali e fica esperando Deus trazer juízo sobre Nínive. Ele queria assistir a destruição de Nínive. As causas eu não quero entrar nos pormenores, mas Jonas desejava sangue. A Bíblia diz que assentado ali, o sol muito quente, Deus faz uma rama, uma boboreira crescer. Aquela boboreira amanhece, cresce, faz sombra sobre Jonas, e Jonas agora fica confortável, porque aquela sombra trouxe frescor para ele. E ele agora confortavelmente espera a queda, a destruição de Nínive. A Bíblia diz que Deus permitiu um verme que vai ali, corta a raiz daquela boboreira, ela murcha de imediato e Jonas começa a murmurar. Jonas agora era o que faltava. Porque murmurador é assim, às vezes ele vai aguentando, quando acontece uma coisinha, ele estoura. Aí ele traz uma lista. Jonas estava insatisfeito porque no fundo ele sabia que havia arrependimento em Nínive. E quando a boboreira murcha, ele fica revoltado. Começa a murmurar contra Deus. Deus vai até Jonas e diz:
Espera aí, você está irritado por uma coisa que cresceu, você não trabalhou, você não regou, você não fez nada, e morreu no mesmo dia, e você está murmurando por isto, porque nós corremos o risco de murmurarmos com pequenas coisas, e esquecemos que Deus está fazendo grandes coisas. Você está insatisfeito com pequenas coisas que está acontecendo na sua vida, e você esquece de perceber coisas gigantes que está sendo Deus fazendo ao redor de você. Jonas murmura porque aquela planta nasce e morre no mesmo dia. E Jonas não percebe que Deus está poupando uma nação que, segundo o próprio Deus, eles não sabiam discernir o que estava na mão direita e na mão esquerda. Por que nós murmuramos? Porque deixamos de vigiar. Por que nós murmuramos? Por cegueira espiritual. Murmuramos porque não temos a visão espiritual. A Bíblia diz que certa vez Jó, que é alguém que nós admiramos, um homem que perdeu tudo, mas manteve a sua fé, mas teve um momento na luta de Jó, e muitos passa desapercebido na história de Jó a esse respeito, mas chegou um momento que Jó argumenta contra Deus, e ele diz: que Deus se apresente a mim e mostre o meu pecado. Jó parece que está um pouco legalista, com aquela crença que se eu estou fazendo tudo certo, eu não tenho que passar por prova, e é exatamente o contrário, porque você é fiel, é que Deus está trazendo essa prova na sua vida, porque Deus confia em você, Deus sabe que você vai superar esse problema, ao ponto de Deus levantar, Ele faz. E ele vai até Jó e diz: olha, Jó, por acaso um homem pode ser puro? Pode alguém nascido de mulher nascer justo? Porque se nem no meio dos seus Deus confia, e nem nos céus são puros aos seus olhos, quanto mais menos o homem que é impuro, corrupto, e que bebe a iniquidade como água. Nem eu e você temos o direito de murmurarmos, por pior que esteja a nossa situação. Nós somos pecadores e somos totalmente dependentes de Deus. Murmuramos por falta de vigilância, murmuramos por cegueira espiritual, murmuramos por falta de amor fraternal. Deferimos palavras contra pessoas, porque nos falta no fundo o amor fraternal. É preciso entender que ainda que meu irmão falhe, eu devo amá-lo. Ainda que as pessoas, aquelas que estão próximas a você, não te correspondam conforme você gostaria, ame-a, ao invés de murmurar. O salmista, ele diz no Salmo 41, todos os que me odeiam, eles juntam-se contra e cochicham contra mim, imaginando o pior para me acontecer. Ao passo que a carta 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz que quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Não podemos permitir que o ódio predomine sobre as nossas vidas, mas devemos amar ao próximo incondicionalmente. Por que nós murmuramos?
Murmuramos pela ilusão que as coisas aconteceriam na nossa vida facilmente. Diga para o seu irmão: não é fácil. Cristianismo não é uma história de carochinha. Jesus não é um mágico que vem com uma varinha mágica, toca na sua cabeça e você transforma num príncipe, numa princesa. A nossa vida é de combate. No mundo tereis aflições. Ser cristão é um desafio. O inferno quer te parar. Nós temos um inimigo comum no mundo espiritual e ele quer destruir eu e você. Não podemos brincar de ser crente. Se o diabo pudesse te destruir agora mesmo, mas infelizmente vivemos um tempo de um evangelho que prega-se facilidade, mas não se iluda, não é fácil. Mas saiba de uma coisa: é na prova, é na luta, é no tempo da espera que Deus te prepara para você receber a promessa de Deus na sua vida. Não é fácil, mas a vitória virá. Murmuramos por ação diabólica. Permitimos a ação diabólica na nossa vida e deferimos murmurações. A Bíblia diz que Pedro dá uma revelação, fala com Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: uau, essa é uma revelação do meu Pai para você, Pedro. Mas em pouco tempo depois, a Bíblia diz que o diabo toma Pedro. E na boca de Pedro ele diz: não morra, não vá para a cruz, tenha misericórdia de ti mesmo. E Jesus repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus avisa Pedro: Pedro, o diabo pediu para se andar com você, só que eu não permiti. Ok, eu disse contra quem nós murmuramos e por que nós murmuramos. E por último, eu quero falar sobre o peso da murmuração. Porque o grande problema é que nós é que somos prejudicados. Por causa da murmuração nós perdemos a promessa. O povo murmurou e Deus diz: vou matar este povo. Eles não entrarão na terra que eu prometi para eles. Perderam a promessa porque murmuraram. Todo murmurador, ele é mentiroso e caluniador. A Bíblia diz que no dia seguinte, toda a nação de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Faça uma análise no quadro, porque às vezes nós lemos a Bíblia supérfluo. Aquele povo vai contra a autoridade máxima de Deus ali, e eles disseram contra Moisés e Arão e contra o Senhor. Eles caluniaram contra Moisés, eles mentiram contra a liderança, dizendo: vocês matarão o povo do Senhor. Eles culpam agora Moisés. Terceira coisa, o peso da murmuração. Só um murmurador suporta o outro. Tem uma frase que nós
às vezes deparamos com ela escrita que diz o seguinte: não me diga o que falaram de mim, me diga como confortável ficou a pessoa em falar de mim para você. Eu e você devemos ser agentes de Deus para cessar a murmuração ao nosso redor. E quando alguém levantar em murmuração, dizer: para. A murmuração, ela torna o mal que era para ser bom. A Bíblia diz que Deus dá um aviso ao povo: o maná virá, vocês vão comer, mas coma só naquele momento, não guarda nada para o outro dia. Aquele povo era tão murmurador e tão descrente, que a Bíblia diz que eles comeram tanto, encheram a barriga de tal forma, que eles começaram a vomitar. E o pior, depois de não caber mais, eles guardam para o outro dia. Aquilo que era para ser bom torna-se mal. A Bíblia diz que no outro dia o que eles haviam guardado estava com vermes, com bicho. Perceba a bondade de Deus passando na nação de Israel, e eles fazendo com que aquilo que era bom se tornasse mal. O peso da murmuração, a murmuração prolonga a sua luta. Poucos dias Israel entrava na terra prometida. Por causa da murmuração, a luta é prolongada. Agora veja a situação. A Bíblia diz: olha, essa geração vai morrer. As crianças, o filho daqueles homens, cresceram ouvindo que Deus esperaria que os seus pais morressem para que eles conquistassem a terra. Imagine você no deserto, sabendo que você tinha que esperar o seu pai morrer para você entrar. A luta é prolongada. Ficaram 40 anos no deserto, porque Deus sentencia a eles: vocês ficaram 40 dias espiando a terra, para cada dia de murmuração vai ser um ano. 40 dias, 40 anos andando no deserto. Foi prolongada o tempo da espera, da conquista, por causa da murmuração. Não murmure para que a sua promessa venha ao seu tempo na sua vida. A murmuração compromete a sua descendência, ao ponto de o filho desejar que o pai morra. Resumindo, é isto. Se eu tenho a informação que eu só entro na terra prometida depois que os meus pais morrerem, o que vai acontecer comigo? Vou desejar que ele morra. Perceba o ambiente na nação por causa de murmuração. Os jovens esperando o tempo deles entrar na terra, mas antes os velhos tinham que morrer. Uma geração anda no deserto esperando seus pais morrerem. Nós temos que entender que a nossa murmuração compromete o futuro dos nossos filhos. Nós somos sacerdotes na nossa casa. Se seu filho vê você murmurando, o que você acha que vai acontecer com ele? Você compromete o futuro do teu filho por causa da língua. O peso da murmuração, o pior de todos,
É duro, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Quem é murmurador não conquista. Quantos conquistadores tem aqui nessa noite? Não murmure. Não murmure contra o seu próximo. Não murmure contra Deus. Não murmure por causa da prova. Porque quem murmura morre no deserto. Convido você a ficar de pé nessa noite. Hoje é domingo. E eu gostaria de pregar uma mensagem aqui para você se alegrar. Mas eu quero que você reflita. E peça a Deus, se for preciso, coloque freio na minha boca. Mas eu não aceito a murmuração na minha vida. Aliás, eu vou viver uma vida de agradecimento a Deus. Porque afinal de contas, grandes coisas Deus tem feito a nosso favor. A Bíblia diz que ao passar essa geração, e conforme Deus fala, todos aqueles que se levantaram e murmuraram contra Deus perecem no deserto. Chega o tempo da conquista. Eu quero profetizar que o tempo da conquista vai chegar na sua vida. Eu quero profetizar que você está no Jordão e Deus vai atravessar com você este Jordão, e você e a sua casa, os seus filhos, a sua descendência vai conquistar a promessa no nome de Jesus. Eu profetizo uma geração de Josués e Caleb. Eu profetizo uma igreja de homens e mulheres com o espírito de Josué e Caleb, que confia na promessa, que confia no Deus da promessa. E nós não vamos comprometermos os nossos filhos, a geração que virá, porque nós cremos no poder de Deus para conquistarmos no nome de Jesus. Jesus, eu quero abençoar esta igreja. Eu abençoo o teu povo nessa noite. Te peço, Jesus, todo o espírito de murmuração que saia das nossas vidas no nome de Jesus. E eu profetizo uma geração de conquistadores, homens e mulheres, Senhor, que não estão preocupados com a informação que Deus lhe ocultou. Se é gigante, Deus não falou nada, ele já está derrotado no nome de Jesus. Preocupe só com a conquista, com a terra da promessa, daquilo que Deus falou na sua vida. Você vai naquele país, vai legalizar, vai entrar e sair no nome de Jesus. As coisas estão difíceis, não murmure, porque Deus vai te dar vitória. Se Deus prometeu que os seus filhos serão grandes nessa terra, oh, aleluia! Não preocupe com o sistema mundano, porque o Senhor, dono da terra, dono do céu, Ele vai te garantir a vitória. O seu filho vai ser grande nessa terra. Se Deus prometeu que vai salvar os seus, eles virão neste altar no nome de Jesus. Vai chegar o momento deles dobrar o joelho no altar. Pastor, ele está ficando cada dia mais duro. Está no caminho para Deus amolecer. Oh, aleluia. Oh, nenhum dos seus se perderá. Aleluia. Deus vai, através de você, Ele vai salvar toda a sua casa, toda a sua geração. Não murmure. Estou entrando mais no inverno. Não murmure. Vai ser esse inverno que você vai conquistar mais do que nunca no nome de Jesus. Oh, aleluia. O Deus das estações é o nosso Deus. Ele independe do inverno, do verão, do outono, da primavera. Ele vai te surpreender no tempo mais difícil, porque Ele vai mostrar para você que Ele é Deus.
Por pior que esteja a sua situação, dá glória a Deus. Conta quantas bênçãos, quantas são. Ao invés de murmurar, pega um papel e começa a escrever: oh, aleluia, em 88 eu aceitei Jesus como Salvador, a minha vida foi mudada, tive alguns percalços, algumas lutas, mas até agora muitas bênçãos são maiores do que as lutas, porque o Senhor tem sido comigo. Quantas bênçãos